Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos às notícias no segundo dia de 2024, que a nível de Luanda ficou marcado por mais um passo no processo de realojamento das famílias que viviam no edifício do Centro de Deslocados da Zona 10, em Viana. Estamos a falar de mais de 60 famílias que estão a ser acomodadas de forma faseada depois do edifício em que viviam ter sido atingido por um incêndio. 34 das 64 famílias afetadas pelo incêndio no Centro de Deslocados da Zona 10, em Viana, já foram realojadas. Estas famílias agora residem no projeto Luanda Limpa, situado no Zango. Os cidadãos sinistrados, acolhidos desde o dia 30 de dezembro de 2023, expressam satisfação com o auxílio recebido, embora alguns serviços sociais ainda estejam em falta. Que falta da água, falta tudo, hospital, igreja, tudo. Mas se sente um pouco sossego, normalmente, durante o dia 30, que eu entro aqui. Essa é a alegria que nós temos, ou que eu tenho, mas não é só eu, de todos nós que já viemos a 34 famílias, então agradecemos a Deus. O Estado trabalha sempre assim, continua. Estou alegre pela chave que me deram. Graças a Deus que o governo fez alguma coisa nos tirando daí, eu estou muito feliz sobre a casa que eu tenho, porque lá nós vivíamos mal, péssimo mesmo. As crianças estão tudo bem, estão a gostar bastante, porque ali onde nós vivíamos não estávamos felizes. Este é o prédio onde foram afetadas 64 famílias do incêndio no passado dia 21 de dezembro de 2023. Das 64 famílias, já foram realojadas 34 no projeto Luanda Limpa, no Zango. Estamos à espera que se criem mais outras condições para que possamos realojar as outras famílias que neste preciso momento estão colocadas num sítio provisório, mas que tudo estamos a fazer para que dentro de poucos dias possamos então fazer o mesmo com essas famílias que precisam do seu realojamento. Isso vai acontecer mesmo esse ano, sim senhora. Aliás, não podemos ser a maior parte já realojamos, significa dizer que essa parte que falta também não vai levar muito tempo. O administrador municipal adjunto para a área política e social das comunidades em Viana, Paulo Macazadi, afirmou que estão a resolver o problema da falta de água no projeto Luanda Limpa. Já temos a direção municipal de energia e água sobre aviso, já está orientado para nós numa primeira fase, uma vez que as próprias casas ainda não estão a receber, já têm a canalização, mas ainda não estão a receber a água por via dessa canalização. A direção municipal de energia e água tudo vai fazer para que possamos então transferir lá cisternas de água para darmos à população que já está lá com o realojada nesta primeira fase. O responsável também citou as prioridades para Viana neste novo ano. Do setor da saúde, do setor da educação, da energia e água. Embora tenhamos um grande peso que diz respeito ao estancamento necessário das ravinas que nós temos ao nível do município de Viana, mas embora não seja meu caso, meu ploro, mas só para adiantar de que muita coisa está a ser já feita para nós darmos resposta. Aliás, esse ano é um ano cada vez mais que vai ficar marcado naquilo que são as nossas realizações já programadas e porque estamos firmes, estaremos mais focados na solução dos problemas sociais para que os cidadãos de Viana se sintam bem. O Centro de Deslocados da Zona 10, em Viana, abriga desde 1992 famílias provenientes das províncias do Bengo, Bié, Huambo, Mochico, assim como do Congo Democrático. Outros destaques na edição de terça-feira, Estrada Nacional número 100, reparação de troços importantes com arranque previsto para os próximos dias, via estratégica no escoamento interprovincial de produtos. Impostos sobre veículos motorizados e predial. A GT deu início à cobrança referente ao período de 2023. Ilha do Mussulo e o problema da carência de serviços sociais que torna a vida dos moradores difícil. Regressa ao trabalho no segundo dia do ano. Luanda com nota negativa. Nível de comparência e de profissionais na função pública foi baixo. E a nova Lei Geral do Trabalho, reações em torno do documento que entra em vigor a partir de março, com foco em elevar o nível de produtividade. Angola na lista de países considerados destinos incontornáveis em termos de turismo em 2024.
Factos, a dimensão de factos. A justiça tem que ser feita, porque a dor que eu estou sentindo é muito. Comprometimento e rigor. Compromisso com a verdade. Esta parte tem muitos carros. O nosso distrito tem uma situação precária. Se nós não falarmos, não vai haver melhoria. O governo está a trabalhar na proposta de salário mínimo nacional. 2024 seja um ano que traga a felicidade para todos os cidadãos angolanos. Inserção. Houve corte principalmente da rua. Todos os dias fazem exatamente isso para poder então conseguir sobreviver. Credibilidade e confiança. Girassol Jornal 2024. Estamos no ar outra vez. Boa noite. Avançamos com a boa notícia que dá conta do início, em breve, de obras em troços identificados na Estrada Nacional número 100. A empreitada visa tornar a circulação mais fluida na via, que é uma das mais movimentadas do país e estratégica no processo de escoamento interprovincial de produtos. Dentro em breve, tem início os trabalhos de reabilitação e alargamento da Estrada Nacional 100, numa extensão de 55,5 km entre Cabo Lombo e a Barra do Kwanza, com vista a melhorar a segurança e a fluidez do trânsito rodoviário da principal via que liga o sul e o centro do país. O administrador da comuna da Barra do Kwanza entende que a Boa Nova vai reduzir os acidentes no troço, tendo em conta o atual estreitamento da via. O projeto de alargamento da Estrada Nacional 100 vai permitir com que os automobilistas possam, de facto, circular com mais segurança, pois que o troço que nós temos hoje aqui na N100, de facto, já fica muito apertado e tem criado, de vez em quando, alguns constrangimentos em termos de acidentes e outras situações menos boas. Portanto, a iniciativa de Sua Excelência o Presidente da República, de facto, permitir com que esta Estrada Nacional seja duplicada é, de facto, uma almofada de ar fresco para a circulação rodoviária nesta circuncisão. O responsável olha também com alguma preocupação para a degradação da via que liga o KK 5000 à centralidade do Quilamba. Uma das preocupações que nos aflige, de facto, é o troço que liga o KK 5000, a centralidade do Quilamba, até ao bairro Bitatanque. É uma estrada com sensivelmente 8 km e que, de facto, tem estado a tirar-me o sono, porque os munícipes do Bitatanque, não só porque chegado ao Bitatanque, chegam facilmente ao interior, alguns bairros da comuna da Barra do Kwanza, e os munícipes, de facto, sentem-se um pouco agastados com o estado em que se encontra aquela via. E para nós seria de bom grado que tivéssemos uma intervenção naquele troço. A obra da Estrada Nacional 100 consiste na reabilitação e alargamento da via de 2 para 4 faixas de rodagem, sendo 2 em cada sentido, e na construção de passeios, iluminação pública, rotundas e separador central. A Administração-Geral Tributária deu hoje início ao processo de cobrança dos impostos sobre os veículos motorizados e predial. Taxas referentes ao ano passado. O primeiro dia do processo foi marcado por uma adesão considerável. O pagamento deve acontecer até junho próximo, mas há quem prefira não esperar pelo último dia. O pagamento voluntário do imposto sobre veículos motorizados e imposto predial relativo ao ano de 2023 começou no dia 1 de janeiro, em todo o território nacional. A cobrança do IP vai até o dia 31 de março e IVM até 30 de junho. Hoje, mais de 90 utentes dirigiram-se à segunda repartição fiscal do Maculuço e de Cacoaco para pagarem os referidos impostos. Não quero ter problemas com a polícia, não é? Não só é a nossa obrigação. Nós temos de pagar o IVM, nós usamos a via pública, devemos pagar as nossas obrigações. Nos últimos anos, a consciência fiscal dos automobilistas e moradores tem aumentado. O fluxo e o movimento de contribuintes cá nas repartições e também pelos nossos canais remotos demonstra que, de facto, há um nível de consciência maior. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas, e as empresas em particular, em cumprir com as suas obrigações fiscais, porque sabem que
o não cumprimento acarreta responsabilidades. Estamos a falar em acréscimos legais, pagamentos de multas e juros. A multa, de acordo com a legislação aplicável, estamos a falar em 50% do valor do imposto a pagar. O utente que tenha dívida antes de fazer o pagamento deve regularizar a situação. Todos aqueles contribuintes que têm dívidas de pelo menos 5 anos, não é, para cá, devem fazer o pagamento dos seus impostos. Nesse caso, para os anos anteriores, irão fazer o pagamento com acréscimos legais, com multas e juros. Todo cidadão, nacional ou estrangeiro, que possua imóveis, deve inscrevê-los na repartição fiscal da referida localidade onde está inserido para fazer o pagamento do imposto predial. Falo particularmente da minha residência, estamos bem concernentes a isso. Temos pago uma taxa anual, uma mensalidade anual, não pagamos em um mês não, mas pagamos uma taxa anual e graças a Deus concernente a isso estamos bem com a AGT. Eu vim cá fazer o pagamento do imposto predial urbano e anual. Nos anos anteriores era muito mais prático. Por quê? Porque era só trazer o último recibo do imposto de pagamento predial, eles lançarem nos computadores e fazer o pagamento normalmente no banco ou por via multicaixa. Feliz ou infelizmente, hoje eles estão a exigir a matriz. Hoje de manhã me surpreendeu, cheguei aqui e disseram que já não é essa formalidade, mas que tinhas que ir de novo trazer a cópia da certidão marcial. Sob a matriz, o responsável disse o seguinte. Neste momento, iniciou-se o pagamento de 2 impostos, não é? Que estamos a falar do IVM, Imposto sobre Veículos Motorizados, que é de janeiro até o último dia útil do mês de junho. Estamos a falar também de imposto predial, que é do primeiro dia útil do mês de janeiro até o último dia útil do mês de março. O pagamento dos impostos podem ser feitos nas repartições fiscais ou pelo website www.agt.menif.gov.ao e portal do contribuinte.menif.gov.ao. Mais à frente, por enquanto, uma breve passagem pela ilha do Mussulo, aqui em Luanda, com o retrato de um quadro menos conhecido da zona turística que lidera as preferências a nível da capital. Falamos da ausência de alguns serviços sociais, como o acesso à água, por exemplo, que torna difícil a vida dos moradores na zona. A falta de condições sociais no Mussulo, distrito urbano de Benfica, preocupa os que lá residem. Dionísia Angueve, de 56 anos de idade, vive na ilha do Mussulo há 30 anos e descreve as dificuldades que enfrentam diariamente. Estamos na escuridão. Os geradores estão aí, mas não temos possibilidade de todo o tempo comprar o combustível. E a praça não temos, então tem que saltar sempre, apanhar barco para ir no outro lado, nos mercados, para fazer uma pequena compra para trazer em casa. Água também não temos, depende do seu dinheiro para ir comprar no embarcador, um bidão 100 kwanza, depois atravessar de novo. As crianças tinham que atravessar para ir no outro lado, para ir fazer a 11ª. Graça Lucamba, também residente, partilhou um episódio que viveu devido à falta de hospital na zona. A criança estava com malária, depois começou a encher a barriga. Venho aqui no posto médico, chegamos aqui, tem que nos transferir lá do outro lado. Então, aqui depois não tem, o barco tem que, se você não tem dinheiro mesmo, vai ver uma criança a passar nas mãos. Quero mesmo um hospital aqui grande. Após ouvirmos esses testemunhos, a equipa da Rede Girassol procurou falar com o administrador da comuna de Mussulo, que assegurou o seguinte. Nós fizemos um plano, é óbvio, né? Consoante o crescimento populacional, então as exigências são maiores. Só que, pronto, as condições que nós temos um centro materno-infantil, que é o Minicai, que abrange o lugar mais populoso do Mussulo, que é aqui esta zona, que é a zona do Prior, com aproximadamente 3.000 e tal pessoas. Estamos a viver este momento, né, fazendo um esforço e trabalhando sempre com a direção municipal da saúde. Nós temos uma praça, onde esta praça está na ponta
Quer dizer, quem tem que ir a esta praça tem que passar pelos Ramiros. Temos é que criar mecanismos e estratégias para podermos então avançar e criar praças adequadas para poder então acudir à problemática da escassez de praças aqui na nossa comuna. Nós aqui no Mussurno só temos o primeiro e segundo ciclo, né? Espero que realmente o governo provincial nos ajude a ultrapassar esse tipo de coisas. As comunas praticamente não têm orçamento. E quando está-se a falar de construções de infraestruturas, têm que ser bem planificadas para podermos então ter a ajuda do nosso governo provincial. A comuna de Mussulo, em Luanda, possui cerca de 9 municípios e tem mais de 12 mil habitantes. O segundo dia do ano e primeiro de trabalho depois da quadra festiva é marcado pela nota negativa de absentismo, principalmente a nível de Luanda. Ao contrário do que estava previsto, a terça-feira foi de pouca movimentação laboral na função pública, onde foi notória a ausência de profissionais nos postos de trabalho. O primeiro dia de trabalho nas instituições públicas, após a passagem de ano, registrou movimentações normais, por tratar-se de um dia normal de trabalho para muitos. Da ronda efetuada, verificou-se a presença dos trabalhadores nas instituições por onde passamos, como é o caso da segunda Conservatória de Registro Civil de Luanda, para a satisfação dos utentes. O atendimento está uma maravilha. Logo que tu chegas, és logo atendido. Todo o pessoal que está aí da conservatória, o que falta somos mesmo nós os clientes, que não estamos a aparecer. E não se observou, de facto, ausência alguma relativamente aos funcionários. Em relação aos serviços, estão todos operacionais ou há alguma dificuldade? Os serviços estão todos eles operacionais, sem obstáculo nenhum. Afastando aqui a questão do sistema de pagamento, não é? Conforme tendes a primazia de saber que o pagamento é feito por intermédio do ROP e é este sistema que nesse exato momento não está a funcionar. O SIAC Kazenga também registrou um número considerável de utentes que nesta terça-feira acorreram para esta instituição tratar documentos com máxima urgência. Eu vi hoje é o dia mais calmo, porque as pessoas ainda estão em casa com a ressaca, mas amanhã eu acho que vai haver mais gente. Problemas de ordem técnica impediram a primeira Conservatória de Luanda avançar com o trabalho a 100%, embora todos os funcionários estivessem presentes neste primeiro dia de trabalho de 2024. A presença dos funcionários é anormal. O que tem sido, estão cá todos presentes e dispostos a trabalhar. Diferente da anterior, a primeira Conservatória de Registro Civil de Luanda não tem sistema há algum tempo. Esta situação tem criado embaraços para quem se dirige para este lugar. Vou tentar ir numa outra conservatória, quem sabe tenha sistema numa outra, mas caso for a mesma situação vou ter que voltar amanhã. A fraca presença de utentes nesta conservatória não está relacionada com as festas de fim de ano, mas com a falta de sistema informático, uma situação considerada normal, tendo em conta a atualização do software. E a partir de março, as contas em termos de prestação de serviços começam a ser feitas à luz da nova Lei Geral do Trabalho, instrumento que, segundo as autoridades, está mais ajustado ao contexto atual. A sua entrada em vigor é vista como um passo importante na melhoria do desempenho profissional e aumento da produtividade. Tem as reações de especialistas sobre o assunto. A principal diferença entre a antiga e a nova é que com a nova Lei Geral do Trabalho, o contrato de trabalho será, em regra, celebrado por tempo indeterminado, sendo admitida a contratação por tempo determinado em situações específicas e surge como contrato especial, a par de outros, agora inclusos como o contrato de comissão de serviço. Nos termos da Lei 7/15,
é possível celebrar-se contratos por tempo determinado e por tempo indeterminado, não sendo um deles regra. Isso fica efetivamente a depender da vontade das partes, nomeadamente do empregador e do trabalhador. Já essa lei, não é que efetivamente aqui a lei 12/23, ela traz uma mudança de paradigma. E quando se fala mudança de paradigma, é efetivamente a contratação com duração indeterminada como sendo a regra. Ou seja, só se contrata com duração determinada nas situações que vêm efetivamente descritas na própria lei. Se a contratação não se enquadrar nessa situação descrita na própria lei, considera-se como uma contratação com duração indeterminada. O advogado Delmiro Imbe entende que nas condições atuais, as empresas de pequeno porte terão dificuldades em cumprir com as exigências e o cumprimento efetivo dos contratos por falta de estrutura administrativa. Se a entidade empregadora não tiver uma estrutura atenta, muitos dos contratos de trabalho com duração determinada vão cair no âmbito do contrato por tempo indeterminado. Então aqui a entidade empregadora tem de estar muito atenta. Então aqui a entidade empregadora terá de efetivamente preparar seu quadro de pessoal, sobretudo aqui a área de recursos humanos, que tem muitas das vezes ligadas à área da contratação, para efetivamente estar muito atento para não termos contratos por tempo indeterminado por falha administrativa. Outras alterações vão para a obrigatoriedade de redução do contrato de trabalho por tempo determinado a escrito, a introdução da justificação para a celebração de contrato por tempo determinado e a redução do limite de duração do contrato por tempo determinado. Há uma vantagem para o trabalhador quando se troca o paradigma da contratação. Olhe para a Lei 7. Na Lei 7 era possível constituir-se vínculos de trabalho por meio do contrato e por meio também de nomeação. Mas nessa Lei 12/23, a constituição do vínculo laboral só é feita por meio de contrato de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho é a única forma de constituição da relação de trabalho. Se olharmos para a Lei 7, quando ela dizia que também se pode constituir vínculos de trabalho por meio da nomeação, e depois nos remetia para a figura da comissão de serviço. No fundo, a comissão de serviço é também um contrato, só que um contrato de trabalho especial, não é? Dali que fez muito bem o legislador, na Lei 12, trazer como única forma de constituição do vínculo de trabalho o contrato e a comissão de serviço classificá-lo como um contrato de trabalho especial. A nova Lei Geral do Trabalho, que entra em vigor em março deste ano, elimina a distinção das empresas em função da sua dimensão quanto à duração do contrato por tempo indeterminado e configura o contrato de fixação das remunerações adicionais, bem como a determinação das indemnizações e compensações. Pois e ainda sobre a nova Lei Geral do Trabalho, seguimos em conversa com o jurista André Mingas, conosco em estúdios, para questões breves. Aliás, tivemos a acompanhar na peça já alguns esclarecimentos sobre esta nova Lei Geral do Trabalho que o país ganha. O ano está a começar, é praticamente um pontapé de saída para um novo período quando estamos a falar em produtividade e resultados. Boa noite. Muito boa noite, boa noite também a todos os telespectadores. E para nós é sempre um grande regozijo podermos comentar sobre essa lei. É uma lei que, sem sombra de dúvida, vai trazer uma dinâmica essencial, especial, para aquilo que é a questão da produtividade, no sentido de que vem resguardar e fazer, então, prevalecer os direitos dos empregadores e também dos trabalhadores, cujo grande objetivo é conseguir, então, consubstanciar aquilo que é a dinâmica odierna do crescimento a nível econômico e social, para que se possa, então, cada vez aplicar melhor justiça e competência naquilo que são as relações jurídico-laborais. Esta lei, é necessário aqui dizermos, estamos já na terceira aplicação da lei, nesse sentido, a lei laboral, que é a lei 12/23, que é bastante importante, esta lei que vem, mais uma vez, trazer a interligação entre aquilo que tem sido a dinâmica da diplomacia econômica engendrada por Sua Excelência o Presidente da República e assim conformar aquilo que são os atos de produção e de produtividade para se poder então, de forma odierna, salvaguardar os direitos dos empregadores versus os trabalhadores. Em função do contexto, é de facto a lei que o país precisava?
Eu prefiro dizer que nós continuamos numa dinâmica de construção, e nessa dinâmica de construção, e nós sabemos que a própria sociedade é dinâmica, mas vem responder, pelo menos, muito daqueles que foram os anseios modernamente estruturados pela sociedade e, sobretudo, dos trabalhadores. Por exemplo, um elemento essencial é o facto de esta lei trazer a questão do contrato ser por tempo indeterminado. Outro aspecto essencial é a questão daquela divisão na questão da compensação, que era a discriminação da lei que fazia entre as pequenas, médias e grandes empresas. Na questão da compensação será tudo de forma igualitária. Logicamente, sobretudo no aspecto que tem que haver com o processo disciplinar, também encontramos outras dinâmicas, e vamos então a questão da aplicação dessa norma ou dessa lei, que esperemos que tenha maior e melhor interpretação, sobretudo dos trabalhadores e às próprias empresas. Dr. Mingas, fez referência aqui a um aspecto ligado particularmente à questão disciplinar, né? E nós estamos hoje no segundo dia do ano, um dia marcado, estivemos a acompanhar por um nível de absentismo preocupante. Não é? Sem sombra de dúvidas. Pública, esta lei, se tivesse que ser aplicada hoje, por exemplo, neste contexto, o que é que acha que provavelmente... E pronto, falando da questão do próprio poder disciplinar, né, dá mais poderes, né, traz outros poderes ao próprio empregador, onde nós encontramos que a questão das faltas, e atenção, e aqui entramos no regime das faltas, existem faltas justificadas e injustificadas. Ora, essas faltas injustificadas dão vazão a uma questão disciplinar. Nesse sentido, a questão da disciplinaridade, podemos encontrar uma forma de disciplinar nova agora nessa lei, na nova Lei Geral do Trabalho, que é a questão de despromoção, por exemplo, do trabalhador com despromoção temporária, e também encontramos a questão da própria despromoção temporária. Ou seja, para alguns funcionários, no caso, dos que faltaram hoje, por exemplo. Sim, uma despromoção. Na nova lei isso daria despromoção, como medida temporária. E não podemos esquecer que nesta dinâmica existe sempre uma estrutura que é a demonstração verbal, depois escrita. Só depois, isso daria, sem sombra de dúvida, uma demonstração, ou verbal ou escrita. E depois, logicamente, com possíveis tentativas ou dinâmicas disciplinares essenciais, podíamos recorrer a essa questão que eu acabei de aplicar, que é a questão dessa pessoa poder, então, ser despromovida temporariamente. E há também a figura da redução do salário, e etc. E é bastante importante vermos esse elemento, porque, sem sombra de dúvidas, vai criar um maior rigor, uma maior dinâmica de atuação do empregador e também de atuação do próprio trabalhador. Há uma nota muito importante aqui, que essa lei traz, que é o facto de ter um capítulo que fala sobre os direitos de personalidade, que essa medida vem, sem sombra de dúvidas, trazer uma conformância ou uma concordância entre a Lei Geral do Trabalho versus a Constituição da República de Angola, como a própria Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Pois é, doutor André, olha, sobre a lei temos muito para falar. Temos muito a falar mas temos mais informação também pela frente. Sem sombra de dúvidas. Mas teremos mais oportunidades, claramente. Sem sombra de dúvidas. E nós continuamos aqui sempre para podermos debitar de forma pontual. E a todos os telespectadores e a vossa magna Casa de Informação. Muito obrigado. Um feliz ano novo. Tudo de bom e de bem. Igualmente feliz ano novo e até a próxima. Obrigado. Continuação de bom trabalho. Agora, números que marcam o balanço das autoridades na província da Huila em relação às ocorrências registadas durante a celebração da quadra festiva. As contas mostram que, a nível dos serviços de saúde, houve uma ligeira diminuição dos casos atendidos, mas os ferimentos por acidentes de aviação e agressões físicas aparecem em primeiro na lista. Mais de 800 pacientes foram atendidos nos hospitais de referência da província da Huila nos últimos 2 dias. Segundo o chefe do Departamento de Saúde Pública, Kelson Francisco, os principais casos registados foram de ferimentos por agressão física e acidentes de aviação, malária, doenças diarreicas agudas e respiratórias. Nas últimas 48 horas foram atendidas um total de 867 doentes, sendo 416 do dia 31 e 451 de dia 1. Importa também realçar
que houve registro de 31 casos de agressão física nas últimas 48 horas, 25 casos de acidente, 56 casos de malária, 69 casos de doenças diarreicas agudas e 87 casos de doenças respiratórias agudas. Dentre esses casos, foi registrado 3 casos de traumatismo crânioencefálico grave, tendo um internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Central Dr. Antônio Agostinho Neto. Foi também registrado de realce 2 atropelamentos de crianças por motociclos que deram entrada no Hospital Olga Chaves, que foram atendidos prontamente e posteriormente tendo sido dado alta. Não foram registrados óbitos referentes a acidentes nas nossas unidades sanitárias e também importa realçar que as doenças diarreicas agudas houve um elevado número de registros. Só no Hospital Pediátrico registrou 50% dos casos observados nas nossas principais unidades sanitárias, muitas delas em crianças, secundário à ingestão de alimentos de má conservação e em algumas crianças por consumo de muitas, como costuma dizer, guloseimas. Ainda na província da Huila, a Polícia Nacional faz igualmente um balanço com menos registros em termos de criminalidade a comparar com o ano passado. Apesar das ocorrências registadas, de forma geral, os dados refletem um cenário de transição mais tranquilo em relação ao ano passado. 20 crimes de natureza diversa foram registados na Huila nas últimas 48 horas, com a detenção de 75 acusados. De acordo com o segundo comandante da polícia na província, Florencio Ning, em relação a igual período anterior, este número representa uma diminuição de 5 ocorrências. E durante o período, reforçando aquilo que nos acometido a nossa atividade de órgãos de polícia nacional, tivemos um registro durante o período de 20 crimes, menos 5 em relação ao período homólogo, com destaque no município do Lubango. Como sabes que o município do Lubango é que tem o maior número de população a nível da nossa província. E também tivemos o registro de 6 crimes no município do Quipungo, com 4 crimes no município da Chibia. Foram detidos dessas operações táticas de segurança 75 cidadãos por diversos crimes e também a apreensão de 2 armas de fogo de tipo AKM que se encontrava em posse de marginais. Quanto aos acidentes de viação, foram notificados 14 que provocaram 3 mortos. Dos acidentes de viação, tivemos o registro de 13 acidentes. Aliás, posso aqui dizer que são 14 acidentes, porque tivemos o registro de um outro acidente, para além daqueles que tinham sido qualificados de manhã. Houve um outro acidente no município da Matala, do município da Matala, que veio dar lugar a 3 mortos. E tivemos, dos acidentes, tivemos um aumento comparativamente com o ano passado, um aumento de 4. Por isso, estes foram os dados que nós tínhamos por apresentar durante este período e também dizer que tivemos a boa colaboração com a população, participaram ativamente quando nas denúncias. Notícias no Girassol Jornal, segunda parte. Outra vez, boa noite. Retomamos a informação com um novo olhar a contas sobre o ano que acaba de começar, projetado ao mais alto nível, com ações sociais reforçadas. E com prioridade absoluta, sobretudo as famílias mais carenciadas. Recordamos na sequência as palavras do Presidente da República, que garantiu o empenho do Executivo na máxima redução das desigualdades sociais. O Presidente da República reiterou o compromisso do seu Executivo em continuar a trabalhar para atenuar as desigualdades que ainda existem no país, com ações que proporcionem a todos os angolanos condições de vida mais digna. Na mensagem de fim de ano endereçada ao país, João Lourenço referiu que o Executivo está empenhado em aumentar a oferta de bens alimentares de grande consumo, por ser a única forma
de reduzir os preços. Com a diversificação da nossa economia, o aumento da produção interna de bens e de serviços, com os programas de fomento à produção agropecuária e pesqueira, procuramos aumentar a oferta dos bens alimentares de grande consumo, única forma de reduzir os preços dos mesmos. Continuamos a apostar seriamente em investimentos no social, com a construção de um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, em infraestruturas escolares para os diferentes níveis de ensino, assim como na formação e admissão de profissionais da saúde e da educação e ensino, com as competências requeridas ao bom funcionamento dos equipamentos sociais a que fiz referência. Em 2024, o Estado angolano continuará a contar com o empresariado privado, a quem João Lourenço considerou grande parceiro no que o emprego diz respeito. Para além do investimento público na construção das chamadas centralidades, temos vindo a promover políticas de fomento à autoconstrução dirigida, com vista a garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos angolanos. O Estado continua a ser ainda um grande empregador, sobretudo nos setores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia, contamos com um grande parceiro empregador, o setor empresarial privado, para além do autoemprego resultante da formação técnico-profissional administrada aos jovens pelos vários programas do Executivo. Na sequência, o Presidente da República falou das ações viradas para o aumento da oferta de energia e água potável para as populações e diferentes indústrias, assim como da melhoria e expansão da rede rodoviária e ferroviária nacional. E entrou precisamente hoje em fase de implementação o Orçamento Geral do Estado 2024, com mais receitas previstas para o setor social. Um orçamento que é o possível em função da situação económica mundial. Entretanto, o Executivo não deixa de prever um ano, dedicado à família e com mais atenção aos carenciados. Vamos, em conversa nos próximos momentos, olhar para esta vertente e outra com o Dr. Pedro Coaça, já habitual para os Girassol Jornal. Doutor, muito boa noite. Chegou definitivamente 2024, mais esperado, e com a expectativa de ser, de facto, um ano tanto dedicado à família como um ano também desafiante a nível económico. Boa noite, Simeão. De fato, é um ano que se espera que, de alguma forma, não é? Primeiramente, o governo consiga equilibrar as contas públicas, reduzir, sobretudo, a dívida pública, especialmente o seu componente da dívida externa, que tem pesado fundamentalmente no orçamento do Estado e que, de alguma forma, acaba por complicar, não é, o governo no cumprimento de um conjunto, digamos assim, de compromissos. E o destaque aqui vai para a questão social, conforme frisado pelo Presidente da República. Repara-se que é um orçamento que busca dar mais atenção às populações mais carenciadas, lembrando que é muito difícil um país prosperar ou crescer de maneira sustentada enquanto as desigualdades sociais continuarem altas, conforme se verifica em Angola e em grande parte dos países em desenvolvimento, especialmente a sul do Saara. Portanto, o reforço do programa de transferência de renda, o Cuenda, por exemplo, deve ser uma medida de mais-valia, no sentido de que poderá promover uma inclusão social e também, até certo ponto, buscar aquecer o consumo e, de forma geral, a demanda agregada e contribuindo assim, de forma indireta, para o crescimento da economia. Um orçamento que, apesar de tudo, traz a boa notícia de um novo salário para a função pública, particularmente. Sim, é uma medida interessante. Entretanto, aqui é preciso fazer um reparo. Ou seja, o aumento de 5% do salário, né, para a função pública é importante. No entanto, precisamos pensar nos próximos orçamentos que este aumento seja feito de forma, digamos assim, ou seja, mais sistemática, fazendo com que o salário mínimo seja atualizado
todos os anos que o Governo apresenta o orçamento junto ao Parlamento. Isso faz com que o poder aquisitivo do trabalhador, não apenas do setor público, mas também da economia como um todo, se mantenha constante e, portanto, buscar manter um pouco o consumo aquecido, lembrando que é um componente fundamental quando se pensa no crescimento econômico de curto e médio prazo. Portanto, isto tem de ser feito levando em conta 2 parâmetros macroeconômicos fundamentais, levar em conta o nível de inflação acumulada, não é? Ou acumulado nos 12 últimos meses do ano anterior e também o crescimento do produto interno bruto nos 2 anos anteriores ao ano em que o Governo apresenta a proposta de lei do Orçamento do Estado ao Parlamento. Doutor, temos pela frente um ano desafiante a nível económico, fruto das recessões económicas previstas, isto no quadro internacional. Como é que para o país seria possível manter nas balizas aquilo que está previsto em relação ao atual Orçamento Geral de Estado? Bem, eu penso que de alguma forma o Governo está ou vai estar um pouco aliviado a partir do momento em que o Governo anuncia a retirada do país da OPEP. Isto, de certa forma, vai permitir com que o Governo, digamos assim, estabeleça uma cota de produção própria, atendendo os interesses nacionais e poder arrecadar mais com a venda do petróleo. Isto se considerarmos que somos ainda uma economia que depende fortemente desta commodity no mercado internacional. Portanto, acredito que vai poder criar todo um espaço fiscal para que o Governo possa reduzir cada vez mais a dívida pública e, consequentemente, apresentar um superávit primário nos próximos, portanto, tempos. Portanto, temos um orçamento possível, vale a pena acreditar e, de facto, vai ser um ano, apesar de tudo, bom de aguentar, em função das contas? Sim, é um orçamento que se adequa ao contexto em que o país vive do ponto de vista econômico e é preciso também ressaltar aqui que é um orçamento relativamente maior comparado com o ano anterior. E o destaque aqui está justamente para a criação de um conjunto de regras, não é, que o Governo acabou por apresentar para poder manter a trajetória da dívida sustentada e também criar todo um ambiente macroeconômico adequado para uma trajetória também da descida da taxa básica de juros, que tem uma relação direta também com a dívida pública, na medida em que, estabilizando a dívida pública e também criando um ambiente que possa reduzir os juros, cria-se também confiança ao investidor, tanto doméstico quanto internacional, e também melhora as expectativas por parte dos agentes econômicos, portanto, criando uma situação de economia que possa favorecer cada vez mais o crescimento do país. Dr. Pedro Quassa, uma mensagem que estende claramente também às famílias, nesta altura em que está a começar o ano, o que é que fica em termos de mensagem mais ligada à disciplina necessária do ponto de vista financeiro? Não é? Bem, da parte das famílias é muito difícil apresentar uma mensagem, senão dizer que é preciso, digamos assim, melhorarmos as expectativas, não é? Eu sei que não se trata de uma situação fácil. O Governo tem estado a criar todo um conjunto de mecanismos, ainda que algumas medidas não sejam populares, como, por exemplo, a contração fiscal que o país vive, com, digamos assim, a subida de alguns impostos, mas também verifica-se uma certa preocupação em desonerar alguns tributos que incidem em alguns produtos básicos, o que, de certa forma, pode melhorar a situação, em que pese o fato de a economia angolana ser fundamentalmente informal. Isto também pode, de certa maneira, prejudicar, portanto, os mecanismos de transmissão tanto da política fiscal para a economia, quanto também de algumas medidas associadas à política monetária para a economia. Mas, de forma geral, são necessárias algumas medidas e acreditamos que no curto ou médio prazo é possível que se alcance alguma estabilidade macroeconômica. Dr. Pedro Quassa, mais uma vez obrigado, é da casa. Podemos tê-lo amanhã de volta, ou depois da manhã, portanto é um até já, não é, doutor? Muito obrigado, vemo-nos em breve, é um prazer. Estamos juntos. E nós continuamos agora a olhar para a Inspeção Geral da Administração do Estado, que promete ser implacável em 2024 na missão inspectiva que tem sobre os atos de gestão dos bens públicos. Para a EGAI, o lançamento do ano de trabalho aconteceu hoje e com um compromisso renovado de rigor. Na manhã de hoje, a sede da EGAI foi palco de uma cerimónia solene que marcou os cumprimentos de Ano Novo. O inspetor-geral da Administração do Estado
enfatizou o compromisso renovado de fortalecer os laços institucionais, destacando os esforços contínuos da IGAI na identificação de irregularidades, alertando que aqueles que violarem as normas enfrentarão a firmeza da justiça. A nossa atividade inspectiva tem feito com que sejam identificadas algumas irregularidades em algumas instituições e empresas públicas. E algumas dessas irregularidades, pela sua gravidade, têm merecido a intervenção do titular do Poder Executivo e remetidas a outros órgãos, nomeadamente Procuradoria-Geral da República, face aos fortes indícios criminais na gestão de algumas delas. Nós iremos continuar o desempenho das nossas funções no sentido de tudo fazer para que as instituições públicas cumpram o que está estabelecido na lei, tenham uma gestão adequada, respeitem os princípios essenciais de gestão e aqueles que falharem certamente irão conhecer a mão pesada da justiça. Ângelo da Veiga Tavares deixa um aviso aos servidores públicos que insistem em cometer atos de corrupção, sublinhando o papel da IGAI na promoção da integridade e transparência na administração pública. No nosso modesto contributo no combate à corrupção, devemos continuar a estar atentos, porque, como vocês sabem, os agentes ativos e passivos da corrupção, os beneficiários, os cúmplices, os temerários e outros mais, por essas ocasiões, estão sempre bastante unidos. E têm estado a desenvolver alguma atividade no sentido de recorrer à imprensa mercenária, à difamação, à calúnia. Não devemos estar muito preocupados com isso, não nos devemos deixar intimidar. Certamente, nos próximos tempos, talvez eles venham a ser um pouco mais agressivos, não irão recorrer apenas a um clube, irão recorrer a clubes de A a Z, irão continuar a recorrer a alguns pasquins, mas a nossa firmeza, a nossa determinação deve estar sempre presente. A expectativa do inspetor é que seja reforçada a coesão interna da instituição para enfrentar os desafios do novo ano com determinação e comprometimento. Nós, enquanto os titulares da Inspeção-Geral do Estado, nos tempos que cá estivermos, seja curto, médio ou longo, tudo faremos para que a pureza, a justiça, o respeito à lei estejam sempre presentes no exercício da nossa atividade. E é o que nós esperamos e desejamos de todos os inspetores, que respeitem a lei, que sejam firmes, que não vacilem, que dediquem-se e que tenham coragem de resistir a algumas tentações, a algumas tentativas de suborno, como já tivemos a oportunidade de verificar. A cerimónia contou com as presenças de inspetores gerais adjuntos, diretores nacionais, da delegada provincial de Luanda, chefes de departamento e consultores da IGAI. E na ordem dos destaques internacionais não deixa de estar o Japão, que continua a enfrentar o impacto do sismo recente que abalou o país. E em meio à situação estão igualmente as mortes e os estragos causados pela colisão entre aeronaves, que também resultou em mortes e feridos. Uma aeronave da Guarda Costeira do Japão, com 6 tripulantes a bordo, foi atingida por um jato da Japan Airlines, com 379 passageiros no seu interior, na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira. O acidente provocou a morte de 5 tripulantes da aeronave da Guarda Costeira e, milagrosamente, todos os passageiros e tripulantes do avião da Japan Airlines escaparam de um incêndio após a colisão, confirmou o ministro dos Transportes do Japão em entrevista coletiva. O capitão da aeronave da Guarda Costeira, um avião de patrulha marítima Dash 8, construído pela Bombardier, ficou ferido. E a Guarda informou que o seu avião tinha como destino o aeroporto de Niigata, na costa oeste do Japão, para prestar ajuda aos atingidos por um forte terremoto no primeiro dia do ano, matando pelo menos 48 pessoas. Após o sismo de 7,6 na escala de Richter e a ameaça de um maremoto de grandes dimensões, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida pediu imediatamente à população para abandonarem as áreas afetadas. No total, o governo japonês diz ter ordenado
que 97 mil pessoas abandonassem as casas e procurassem terrenos mais altos em 9 municípios ao longo da costa oeste da ilha de Honshu, a principal ilha do Japão. Boa notícia para o nosso país a nível do turismo, no ano em que o Executivo pretende apostar mais no setor, com a implementação do Plano Nacional de Fomento ao Turismo. Angola está incluída na lista de países tidos como destinos incontornáveis de turistas em 2024 no mundo. A CNN Travel escolheu 24 lugares a serem considerados bons. Quando fizer os seus planos para viajar este ano, olhe para lugares que ainda são em grande parte desconhecidos ou atraentes, frequentemente esquecidos por suas primeiras cidades ou vizinhos maiores. E a grande novidade é Angola. Angola tem paisagens espetaculares e delícias naturais de cair o queixo. A capital, Luanda, tem a reputação de ser uma cidade cara e festiva, com espaços abertos e lindos de se estar entre amigos e família. A segunda cidade é o Lubango, que oferece arquitetura colonial portuguesa, uma impressionante estátua do Cristo Rei em estilo carioca, no topo de uma colina e acesso à fenda da Tundavala, um mergulho rápido de planaltos frescos em planícies poentas e brilhantes. Convidamos também a dar uma olhada às dramáticas Cataratas de Calandula, com 396 metros, e os paraísos do surf na costa atlântica, como Barra do Kwanza e Cabo Ledo. Também fazem parte desta lista Marrocos, Uzbequistão no centro da lendária Rota da Seda, uma rota comercial histórica que ia da China e da Índia ao Mediterrâneo. Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca. Fujairah, região montanhosa do Texas. As nascentes da água doce da Flórida. Mérida, México. Ilhas offshore de Singapura, Galiza, Espanha. Panamá, Macedónia, Grécia, Ilhas Abrólios, Austrália Ocidental, Albânia, Coreia do Sul, Saint John, Canadá, Culebra, Porto Rico, Ciclovia Trans-Dinarica, Balcãs, Noroeste de Michigan, Taiwan, que comemora este ano 400 anos, Tartu, na Estónia, que foi nomeada Capital Europeia da Cultura em 2024, ou seja, este ano, com especial atenção ao Bejo, costa turca do Mar Negro, também conhecida como Karadeniz, Sumba e Indonésia. Está concluída a segunda edição da semana do Girassol Jornal. Obrigada pela preferência. O jornal volta amanhã, à mesma hora. Boa noite. Boa noite. A família é realmente a base da nossa sociedade e devia merecer da parte de todos nós um cuidado constante, extensivo àqueles que vivem com dificuldades e por isso contam com uma mão solidária para manterem viva a esperança em dias melhores. Feliz e próspero ano de 2024.